Sabemos que nem sempre é fácil encontrar tempo para tudo o que queremos fazer em nossa agenda diária. Mesmo assim, precisamos separar momentos de nosso dia para dedicar ao cuidado pessoal. Entre cuidados pessoais está a saúde espiritual, que é uma atitude que faz com que as pessoas confiem e acreditem que algo melhor virá. Mas como ter a saúde espiritual? Sócrates nos afirma que nós, enquanto seres pensantes, nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Ou seja, todos nós que aqui estamos de passagem. Na visão espírita, nos mostra que nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura de pensamento, mas somos muito mais do que pensamos. E viemos também de uma história sociocultural, sociocriativa. Mas não adianta nós ficarmos culpando o pai ou a mãe por aquilo que nos aconteceu. É fundamental que nós deixemos o passado passar. E conforme nós trabalhamos a nossa estrutura de pensamento ou crenças e valores, nós estaremos fazendo uma manutenção da saúde ou muitas vezes criando a nossa doença. Aqueles de nós que temos um padrão de queixa, de lamentação, nós estamos jogando fora a energia do pensar responsável. E conforme nós pensamos, nós estimulamos o nosso cérebro, que vai produzir neuroquimicamente as enzimas correspondentes à manutenção da saúde ou gerar a doença. É por isso que a própria Organização Mundial de Saúde coloca que não existem doenças, existem doentes. Por quê? Conforme nós pensamos, por exemplo, aquela pessoa que tem um hábito da oração, da meditação, as células nossas, naquele momento que você está orando, meditando, elas nascem com este padrão mental. Então, daí vamos observar que também o próprio Dr. Bernie Siegel, que escreveu o livro Amor, Medicina e Milagre, ele coloca isso. Porque há pessoas que criam a doença da doença. A doença da revolta, a doença de não querer tomar o remédio, a doença das relações, e aquelas outras pessoas que pegam a doença como instrumento de reflexão e a sua melhoria de vida. E Lacordaire, também uma questão que muito se fala da questão de conexões, né? Às vezes algumas pessoas com energias negativas, algo nesse sentido, pode ser contagiante ou não, e quando se deparar com uma pessoa assim, o que se pode estar fazendo? Muito bem, Herbert. Nós somos seres eminentemente sociais. É por isso que o poeta Castro Alves, baiano, diz assim, a humanidade é a somatória de todos nós. Conforme eu penso, os meus pensamentos vão gerar as minhas atitudes. Agora, conforme as minhas atitudes, eu vou também despertar o pensamento do outro. Por exemplo, uma família em que tem alguém que é alcoolista, ou um pai alcoólatra, ou uma mãe alcoólatra. A sua conduta vai interferir na formação da mentalidade daquelas crianças ou dos seus filhos? Vai. Uma situação, por exemplo, em que uma família tem um drogadito, alguém que é usuário de droga. Isso pode interferir? Pode. Agora, quanto mais nós temos uma autoconsciência de nós mesmos, nós vamos perceber que nós temos aquele companheiro ou aquele elemento dentro da família que tem essa doença. Mas a família vai trabalhar de tal forma, focado na saúde, e não deixar se adoecer junto. Agora, a família que não tem o autodomínio, ou que não se percebe dentro do seu papel, ela pode muitas vezes entrar num padrão também de adoecer junto. Porque a família é como se fosse um aquário. Um peixe bagunça a água, bagunça de todo mundo. Daí a importância de nós estarmos buscando na relação familiar, ter uma relação de empatia. O que é empatia? É estar com, sem querer fazer por. Então ninguém pode ou tem como fazer pelo outro, não tem como eu evoluir pelo outro. Na simpatia, o que acontece? Eu me contamino, eu quero resolver o problema do outro. E quando eu quero resolver o problema do outro, eu não me dou conta que num nível subconsciente eu estou tratando o outro como sendo incapaz. E aí o que acontece? Muitas vezes há um ganho secundário nessa relação que leva a família a adoecer junto. E recomendações gerais, para que nós possamos ter uma saúde espiritual? Primeiro, Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Como a própria Organização Mundial de Saúde coloca que não existem doenças, existem doentes, é nós estarmos buscando refletir diante daquilo que nos acontece enquanto doença, porque a doença ela é um carteiro. Ninguém é doente, ou eu tenho ou eu estou doente. Por exemplo, um CA.
um câncer, cada pessoa desenvolve o seu câncer, cada pessoa desenvolve a sua pneumonia. Então, diante de uma doença, eu vou fazer 3 perguntas que são fundamentais, são perguntas conscienciais. Por que eu estou nessa situação? Ou seja, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, que eu estou nessa situação? Porque nós somos herdeiros, como disse Jesus, das nossas próprias atitudes, a cada um conforme as suas obras. A outra pergunta que é fundamental, o que essa situação quer me dizer? Porque todo problema, uma doença, uma enfermidade, por trás dela tem uma resposta, tem uma metacomunicação, como nós colocamos na neurolinguística. Então, o que essa situação quer me dizer? A partir daí, eu tomo uma atitude, porque cada dia é uma página em branco, para que nós possamos escrever algo novo ou escrever o que não ficou muito bem. Então, o que é que eu posso fazer para estar agora agindo, não é reagindo, agindo de uma forma proativa, amorosa, para mudar essa situação através de uma escolha consciente, responsável, amorosa, focado em mim, naquilo que eu quero, porque a vida é uma resposta das nossas próprias escolhas.